dia, senhores! Tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade às nossas aulas de filosofia. Na última aula nós vimos sobre teoria da iluminação, não foi isso? Isso, foi isso. Teoria da iluminação divina com Santo Agostinho. Eu até comentei com vocês que ele faz parte de um período da história que nós chamamos de patrística, que é esse primeiro período de desenvolvimento do conhecimento, que é o encontro da filosofia com o cristianismo. Então aí começa a ter essa racionalização da fé, muito pequena ainda, né? Engateando, mas já acontece, né? E depois isso vai desenvolvendo. Nós vamos agora caminhar um pouquinho mais no tempo. Nós vamos chegar a um período perto desse período que a gente já pode considerar assim, escolástica. A gente já está dentro da escolástica já. Dentro da patrística, aquele filósofo que mais teve destaque, os grandes filósofos antigos, foi Platão. E junto com ele o neoplatonismo, né? Plotino e assim por diante. Então Platão foi o filósofo que mais teve destaque dentro da patrística, né? Lembrando que a gente já estudou Platão, que é a teoria das ideias, tem um mundo perurano, um mundo inteligível lá em cima, tem um mundo sensível aqui embaixo. Nesse período agora, os filósofos que vai ganhando destaque é Aristóteles. Nessa aula aqui nós ainda vamos ver Aristóteles ligado aos árabes, mas depois, na próxima aula, nós veremos como Aristóteles ganhou também importância dentro da Europa. Bem, Aristóteles, nesse momento aqui, ele está muito ligado aos árabes. Por quê? Os árabes dominaram toda aquela região da Grécia, norte da África, né? Grande parte do Oriente Médio. Nessa época aqui, não sei se eles já tomaram a Grécia, ou não, é nessa época que eu acho que eles ainda não tinham tomado a Grécia, não tenho certeza absoluta. Mas toda aquele região de influência grega, os árabes foram conquistando. Então as obras de Platão estão sobre o poder deles. Pouca coisa chegou na Europa ainda. Então os árabes que vão muito estudar Platão e tentar associar Platão com a religião deles, que é o islamismo, fundado pelo profeta Maomé. Tá bom? Então, mais tarde, Tomás de Aquino também vem entrar em contato com o aristotelismo, né, e vai tentar ir sistematizando o conhecimento cristão, né? Vamos agora, assim, a gente vai usar nessa aula as páginas 23, tá? 23, 24 e 25, beleza? 23, 24 e 25. Na página 23, temos esse quadro verde aqui, ele vai explicar como que era o estudo na Idade Média. E isso que a gente vai ler agora, tá bom? Então, nas escolas medievais organizadas na Europa a partir do século VI, o ensino dividia-se em 3 etapas. Introdução ao latim e aos textos bíblicos, estudo das chamadas artes liberais, que se dividiam em 2 grupos, né? Trivium, que é gramática, dialética, como era conhecida a lógica, e a retórica. Então esse trivium aqui era uma coisa mais ligada ao português, à fala, à expressão. E o quadrivium, que é aritmética, geometria, astronomia e música, mais ligada à área das exatas. Depois, aprofundamento dos estudos bíblicos. Com a formação das universidades, lá entre o século XIII, né, o ensino foi organizado e dividido em 2 faculdades. A de artes, com duração de 6 anos, em que se estudava as artes liberais, o trivium, o quadrivium, que nós já vimos, e a de teologia, com duração de 8 anos, em que se estudavam profundamente os textos, a Bíblia e a doutrina cristã. Tá bom? A primeira etapa constituía, portanto, uma preparação para a segunda. Era o momento da formação racional, do contato com as mais recentes produções científicas e filosóficas, antes do aprofundamento nas questões da fé. Dessa forma, a filosofia era colocada a serviço da teologia. Tem um provérbio latino que diz o seguinte: filosofia antiga teologia. Filosofia é a serva da teologia. Ela ajuda a teologia a ser mais clara, a ser mais racional, a se expressar melhor e chegar a uma forma de expressão mais exata da verdade, né? Nas universidades da época, o método de ensino envolvia 2 procedimentos. Isso era muito interessante. A Lexio, que era a leitura de um texto de filosofia, ciência ou teologia, ou a Disputatio, né? A Lexio era o professor lia os textos antigos, os textos clássicos de grandes autores e comentava esses textos. E a Disputatio era 2 alunos que disputavam entre si. Ele dava uma questão, cada aluno tomava partido de um lado, deixando que brigar entre si. E no final o professor então ponderava e colocava a forma exata de resolver a questão, né? Essa era a Disputatio, né? Um método de ensino muito bom, que as pessoas não guardam rancor, eles desenvolvem amizade, companheirismo, sabe? Colocar 2 alunos para discutir é muito saudável, né? Então, isso mais ou menos assim, mais ou menos não. Dessa forma que era organizado os estudos na Idade Média, tá bom? Vamos lá para a página 24 para a gente ver um pouco sobre a filosofia árabe.
Como eu falei para você, os árabes, eles estavam nesse momento apegados, estudando os escritos de Aristóteles, né? Tem dois caras que se destacam no estudo de Aristóteles, que é Avicennas e Averroes. Tá, tem esse nome esquisito mesmo, gente, mas são árabes, né? A gente a gente vai estudando um cara chamado Plotino um tempo atrás, então nome esquisito pra gente já é normal, né? Então, vamos lá na página 24, segundo parágrafo. Nesse intervalo, os filósofos árabes medievais adotaram e defenderam um aristotelismo associado a elementos do neoplatonismo, além de relacioná-los com elementos de outras religiões, de outra religião, do islamismo. Eles pegaram a doutrina de Aristóteles, misturou com o neoplatonismo e também com alguns elementos religiosos dele, do islamismo. Sob tais influências, fundamentou-se em um texto apócrifo, sob tais influências e fundamentando-se em um texto apócrifo de Aristóteles, que dominavam teologia, na verdade era uma obra de Plotino, né? Eles procuravam explicar a existência de um misterioso intelecto agente relacionado à criação do mundo e uma espécie de autoconhecimento, de autociência divina. Vocês vão ver o que é apócrifo aqui embaixo explicando, tá bom? Prosseguimos. Segundo esse ponto de vista, para contemplar a si mesmo, a consciência divina criou primeiro o intelecto, o qual, por sua vez, desdobrou-se em todas as outras formas de inteligência e de conhecimento, de que partilhamos em menor escala. Porém, acreditava-se que, com esforço e dedicação, nossas faculdades intelectuais poderiam nos aproximar do próprio Criador. Entre os filósofos árabes desse período, destaca-se Avicena e Averroes. Então seria como que Deus aqui, esse D é Deus. Deus veio criar um primeiro intelecto, e desse primeiro intelecto tem as emanações que são os intelectos menores que estão na nossa mente, tá bom, gente? Essa é a ideia deles. Através desse intelecto, Deus contempla a si mesmo, tá? Isso aqui não são duas coisas. Isso aqui é uma parte de Deus, tá certo? É uma parte de Deus que contempla Ele mesmo e dela saem os outros intelectos menores que pensam em nós. Um pouco estranho, né? Mas essa é a ideia dele. Repara essa ideia de processão, né? Como Plotino, uno, depois do uno vem os vários níveis, depois o mundo material. Lembra um pouco a ideia de Plotino, né? Então, vamos ver um pouco sobre Avicena, né? Então, Avicena, ele dividiu o conhecimento em dois níveis, estão marcados na apostila de vocês. O mundo natural, ligado à permanência da alma e à sua ordenação, e o mundo natural é esse mundo que nós vivemos aqui agora, em que a alma conhece, a alma organiza, a alma ordena as coisas dentro de classes, de classificações. E a teologia, que é um conhecimento que se projeta além deste mundo para tratar da divindade, que é o primeiro intelecto, e de sua relação com os demais seres. Então tem esse conhecimento aqui do mundo natural e tem a teologia com o conhecimento de Deus, as coisas espirituais. Bem simples, bem tranquilo, né? Dois níveis de conhecimento, coisas materiais, coisas desse mundo e coisas espirituais relacionadas a Deus, tá? Nesse contexto, a inteligência humana seria capaz de compreender e unir-se ao mundo material e ao celeste por meio de seus 5 graus. Aqui você tem 5 graus do intelecto humano, tá certo, gente? Desde o primeiro, que é a inteligência material, né? Que é aquele indivíduo que não conheceu nada ainda, aquela inteligência crua, aquela inteligência virgem, que não tem nenhum conhecimento, até a mais alta, que é a intuitiva, que é o conhecimento de Deus, mais íntimo de Deus, né? Essa possibilidade de conhecer as coisas espirituais. Tem esses 5 graus aqui que vão crescendo. Vamos para a próxima página sobre Averroes, né? Página 25. Vamos comigo lá em cima na página. Sendo assim, para o filósofo árabe, Averroes agora, os possíveis conflitos entre filosofia e teologia não passavam de formas diferentes e interpretavam a mesma verdade. As duas buscam a verdade, e as duas vêm de Deus. Uma vez que, apesar de utilizarem métodos diferentes, os dois saberes tinham uma finalidade comum, e nela não poderiam divergir. Nesse contexto, Averroes dividiu o conhecimento em duas partes. Presta atenção nessas duas partes, nesses dois pontos, tá? A inteligência de cada ser humano que poderia ou não ser desenvolvida, da mesma forma que podemos ou não ver os detalhes de um objeto, conforme a presença ou ausência de luz. Então, segundo Averroes, primeiro nós temos o ser humano, que tem um intelecto. Então, esse aqui é o primeiro nível de inteligência, tá? Segundo, a luz, inteligência transcendente do homem, apresentada como uma emanação divina, por meio da qual todos os outros intelectos estariam unidos. E aí você também vai ter um intelecto divino, e esse intelecto divino vai revelar coisas para o intelecto individual de cada um, e isso vai fazer com que todos os homens estejam, de certa forma, unidos, tá bom? Essa é a ideia do Averroes, beleza? Um intelecto e outros vários intelectos menores,
esse intelecto maior se liga a esses intelectos menores. Tá bom, gente? Bem, repito, é um pouco complicado quando a gente vai estudar epistemologia, né? Tem muitos termos, muito abstrato, muita abstração, raciocínios um pouco complicados. Então, acompanhem a leitura, acompanhem sempre a leitura comigo, anotem os termos e tirem dúvidas. Aquilo que vocês não entenderam, mandem mensagens, tá bom, gente? Não tem como ficar explicando muito, porque a aula não pode ficar muito longa. Então, a gente tenta passar o máximo possível e eu confio que vocês anotem as dúvidas e retornem para mim com elas durante a aula para me tirar. Para casa, vocês vão fazer essa questão aqui, tá bom? Está na página 25. A tomagem aqui a gente vai ver na próxima aula, então isso aqui não precisa. Só essa aqui, essa questão aqui. E outra que eu vou perguntar para vocês agora. Segundo Averroes, em quantas partes o intelecto se divide? E comente sobre elas, tá bom? Essa questão que eu fiz agora e essa outra que está aqui. Grande abraço, até mais.